dia, meu povo e minha pova, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a nosso último encontro, né? Encontro de teoria, né? Do nosso período letivo. Felizmente estamos concluindo esse ciclo maravilhoso, né? Percebe-se que a professora está bem melhor, né? Muito mais leve, de fato, e é isso, né, gente? É repouso, respeita seu corpo, respeita o período de contágio, né? E vamos dando um bom dia aqui no chat para mim, sei dar um calorzinho no coração dessa professora. Esse diazinho um pouquinho paulistano, mas que já já o solzinho já tá dando aquele bom dia para nós, né? Esquentando o lombo. Oi, chat. Vamos chegando, gente. Bom dia. Separa o cafezinho, a água. Hoje a gente fecha a teoria, né? Estou bem feliz por isso, muito feliz, espero que vocês também estejam. Estou começando a sentir um cheirinho de miniférias ali, estou ficando feliz. Isso, people, vamos acordando. Eu sei que está mais puxado hoje acordar, nesse diazinho mais fresquinho. Não gosto de despedida. Ô, Clay, mas olha só, eu vou continuar aqui na universidade, então a gente pode se esbarrar aí em algum momento da vida, né? Então, e aí depois, que eu espero profundamente que esse período dê mais trégua, né? E aí a gente pode se esbarrar pelos corredores da vida, e aí todos vocês, por favor, falar, ah, professor, eu fui seu aluno, fui sua aluna, tá bom? Porque eu não conheci vocês pessoalmente, né? Só alguns que vieram aqui, que daí, enfim, já vi em outros momentos, mas vocês do chat eu não conheci pessoalmente, né? Então, falou, professor, eu fui seu aluno, tá? Acho legal. Estou achando esse chat meio miado, gente. Vamos, people, vamos reagindo aí. Ó, hoje o que nós vamos falar? Eu tenho alguns recados antes, espera aí. Um desses é o prazo para escolha da modalidade da avaliação já deu, né? Mas eu sei de alguns casos de pessoas que, quando foi escolher a modalidade, veio a data da prova anterior, né? Da avaliação anterior. As pessoas que aconteceram isso, eu recomendo que mande uma mensagem mande um e-mail para o projeto, tá? Aí você fala assim, olha, aconteceu isso quando eu fui escolher, mas eu reforço que, aí você fala qual que é a modalidade que você quer, tá? Reforça, por favor, via e-mail, que a gente já está começando a marchar no sentido de disponibilidade de equipe para fazer a quantidade de provas remotas e presenciais, tá? Um micro spoilerzinho da prova presencial e remota serão duas questões, como eu disse, uma de calcular e uma de aplicação. Na de calcular, eu vou dar uma série de integrais para vocês e eu falo assim, ó, desse tanto de integral, escolha tantas para fazer. Aí você vai e marca um xizinho na letrinha que você vai escolher, e eu vou só corrigir essas que você marcou, tá bom? Vou corrigir outras não. Na questão de aplicação, também. Eu vou dar duas questões na parte de aplicação. Aí você escolhe uma para fazer. Aí você marca o xizinho nela e resolve. Simples assim, tá? Simples assim. Então, para presencial, teremos dois tipos de prova, mas, na real, cada prova vai ser uma, né? Porque cada um vai escolher as que quiser, que tiver mais confortável para fazer. Tá bom? Então, é isso. Mas vocês têm que ficar atentos, que tem que se organizar, tá? E precisa assinalar, por favor. Isso está na capa, está na questão, está em todo lugar falando. Assinala, assinala. Eu só vou corrigir que vocês assinalarem, tá bom? Eu respondi a escolha da prova aqui no site do Newton e no formulário do Google. Era para fazer os dois? Um só, né? É o do formulário, né? É o do formulário. É esse que você precisava responder, que é aquele formulário que tinha... É porque, na verdade, ambos vão para o mesmo caminho, tá? Ambos são a mesma coisa. Então é isso. Então estamos entendidos em relação à
mais ou menos a cara da prova. O remoto também vai ser assim, tá? Vou dar uma quantidade de questões para calcular, você escolhe a que você quer. Não, eu fiz essa, essa e essa. Então, eu vou começar a arguição falando assim, qual que você escolheu? Escolhi essa, essa e essa. Beleza. Então, bora corrigir essas. Aí, lá de aplicação também. Qual que você escolheu? Escolhi essa. Aí, bora corrigir aquela. Tá bom? A parada vai ser assim. Então, vocês vão resolver aquilo que vocês têm mais conforto para resolver. Tá? Mas isso quer dizer que vocês têm que ter uma maior gama possível de prática de integrais, né? Para vocês saberem escolher aquilo que vai ser melhor para vocês. Massa, beleza? Então, hoje vamos falar sobre o quê? Vamos finalizar aquela introdução que eu disse para vocês de área de regiões. Vou dar uma série de apresentações de regiões para vocês calcularem área. Vou comentar de volume de sólidos de revolução, quando você roda uma curva, né? Então, você tem, eu te dou uma curva, você tem a área que aquela curva ocupa, certo? Aí você vai rodar essa área em torno do eixo X ou rodar essa área em torno do eixo Y, tá? E aí, então, tudo você parte do mesmo ponto. Eu te dou uma curva e uma região, ou duas curvas e uma região, tá? Então, e aí eu vou deduzir com vocês, e aí para fechar a nossa aula, eu vou pegar um exercício, te dar uma região, a gente vai calcular a área dessa região, depois calcular o volume do sólido quando você roda em torno do eixo X, e quando você roda em torno do eixo Y, sacou? Pega só uma região e faz tudo isso, e aí a gente encerra. Massa, sim? Vocês vão ver que, na verdade, isso aqui é uma formulinha. De volume de sólido, são duas formulinhas que vocês vão ter, tá? E já dou um spoilerzinho, eu não vou dar essa formulinha na prova. Não vou dar essa formulinha na prova, tá? Outro spoiler. Vários spoilers hoje, assim, ó. Vários, assim. É porque eu fiquei fazendo a prova até ontem à noite, hoje eu ainda vou dar uma revisada, então ela está bem fresquinha na minha cabeça, e eu já estou também pensando nas revisões, né? Para ser uma coisa bem orientadinha. Estamos bem, então? Podemos partir? Então, podemos partir. Vamos lá para o quadro 3. Quadro 3, então, o que é o objetivo aqui, nesse momento? Calcular a área de regiões. Professor, o que é uma região em R2? Uma região em R2, bom, uma região qualquer, né? Ele é um subconjunto. Ele é um subconjunto desse camarada, né? Então, ele é um par ordenado que satisfaz algumas condições. Então, essa região sempre vai vir assim. É o conjunto, é um subconjunto, né, do R2, de R cartesiano R, ou R2, que é a mesma coisa, que satisfaz algumas propriedades. O X mora onde e o Y mora onde, tá? Então, o X mora em algum intervalo, e o Y mora em algum outro intervalo lá, sei lá, eu sou ruim nisso aqui. Tá? Então, o X está lá definido de um jeito e o Y está definido de outro. É claro que ambos têm uma correlação, não precisa pegar essa parte aqui não, tá? Isso aqui é outro trem. Então, ambos têm uma correlação, tá bom? Então, a parada é bem por aqui. Bom, então eu vou te dar, por exemplo, uma região delimitada por duas curvas, tá? Porque eu quero área entre curvas, né? Eu quero área de região ou uma área determinada por duas curvas, tá? Lá nas notas eu mostro que eu não preciso me preocupar se essa curva passa aqui abaixo do eixo X. Por quê? Numericamente falando, eu consigo fazer uma translação e vir para cá. E a propriedade de área é uma propriedade intrínseca. Independe de onde ela mora no meu plano, tá? Só para vocês entenderem, por exemplo, esse retangulinho aqui tem área 2. E esse retângulo aqui também tem área 2. Então, independe da posição dele no espaço, a área é uma propriedade dele, tá? Então, por isso que eu posso pegar essa curva, essa área que passa aqui para o eixo de baixo, para baixo do eixo X, e jogar ela para cima. Isso numericamente não interfere em nada. Tá bom?
E aí entra, por exemplo, vai ter exercícios, por exemplo, de falando da curva x ao cubo no intervalo de -1 até 1. -1 até 1. Essa curva aqui, ela é simétrica, né? Concorda comigo? Em relação ao eixo y, ela é simétrica. Acontece de lá, acontece de cá. Na verdade, ela é ímpar, né? Então, a área total, ou a área determinada por essa curva, ela não é zero, né? Porque se você fizesse menos, se fosse essa área ocupada aqui é igual a essa área. Se esse camarada aqui fosse igual a menos esse, a área ocupada seria zero, né? E não é área zero, né? A área tá ali, né? Vocês estão vendo, ela ocupando aqui. Então, essa daqui não é menos essa, sacou? É isso que eu quero dizer, essa daqui não é a menos essa daqui é o dobro dessa porque é simétrico, tá? Então, essas coisas assim vai ficar mais claro ao longo da aula de vocês. E isso aqui seria a mesma coisa se eu tivesse jogado isso aqui, essa curva aqui para cima, enfim, é tudo equivalente. Então, não altera o fato de descer para o eixo AX, tá? É uma propriedade intrínseca do objeto, tá bem? Vamos lá para o quadro 3? Então, eu te dei uma região, por exemplo, ocupada por duas curvas, delimitada por duas curvas. Então, por exemplo, vai estar assim, calcule a área da região abaixo. Por exemplo, essa região. Essa região aqui, ela tá muito descrita, né? Você tem ela muito bem comportadinha, concordam comigo? Muito bem comportadinha. Eu não preciso nem saber se está acima do eixo, se está abaixo do eixo, mas essa curva aí está tranquila para mim. Sei lá, bem aleatório. Esse aqui é meu intervalo AB, de A até B. Quem que está acima? Olha, eu quero calcular a área ocupada, a área em que o x varia de A até B, A função f, bom, eu quero os pares, é ocupado pelos pares x e y, né? O x está entre a b e o y está entre a função f e a função g. Quem que está acima? A função g, certo? Certo que a função g está acima? A função g é essa. Os yzinhos que eu quero são esses. Ou seja, eu quero essa região. Certo? Então, a função g está acima e a função f está abaixo. Ok? Como a gente já veio comentando na aula anterior, como é que eu calculo essa região? Não é a área ocupada pela maior menos a área ocupada pela menor? Vou fazer um desenho bem simprão aqui. Não precisa nem ser assim. Se eu quero essa região aqui, como é que eu acho essa região? Eu acho a área dessa maior, que aqui é a G, né? Então, seria a integral. Como é que é a área? Integral definida, né? Então, é a integral de A até B da G, menos, aí eu tiro a área que a F ocupa, não é? A F ocupa essa área, menos a área da F. Concordam comigo que essa diferença entre as áreas me dá exatamente a área branquinha? Concordam comigo isso? Né? É bem visual mesmo, é bem visual, o apelo é bem visual. Então, a área que eu quero entre as duas curvas é exatamente isso. Mas pelas propriedades de integração definida, como é que eu posso escrever isso? Está no mesmo domínio, é a mesma variável. A área que eu quero é essa integral. Então, escrever a área, estruturar a área em função de uma integral é fazer isso, né? Só isso. Concordam comigo? É só isso, tá? Então, ok. Então, essa área aqui que eu quero
sabendo que a função g está acima da função f, calcular essa área, a área da região R é igual, fazer menor para caber. A área da região R é fazer a área da função maior menos a área da função ocupada pela função menor. Da função que está acima menos da função que está abaixo. Em outras palavras, essa aqui é a integral definida de A até B, de g de x menos f de x, d de x. Quem está acima menos quem está abaixo. Massa, isso é a área delimitada por essa região, delimitada por essas curvas, tá? Essa área aqui no meio, essa área. Isso em cálculo 2 vai aparecer muito esse tipo de região, mas muito. Então, quanto mais rápido vocês se acostumarem, melhor é, tá? Agora, eu quero fazer um comentário sobre isso. Tem livros, inclusive o livro de vocês, dá como sendo a integral do módulo. Tá? Por que eu não estou fazendo a integral do módulo? Porque no módulo, para que eu consiga integrar o módulo, eu tenho que entender quando que é maior do que zero e quando que é menor do que zero, certo? Tem que entender quando isso aqui está acima, quando que está abaixo. Então, para achar quem está acima, quem está abaixo, eu vou dar um método daqui a pouco, que é pelo teorema do valor intermediário. Tá? Então, eu já vou dar agora como é que você faz isso. Então, a gente não vai precisar desse módulo. Porque se eu sei quem está acima e quem está abaixo, eu já resolvo o meu problema direto. Tá? É bem menos trabalhoso, bem menos cansativo no sentido de prática. Tá? No sentido de prática. É equivalente. É equivalente. O que a gente faz em um, a gente faz em outro. Mas assim, eu acho que é mais prático. Lembrando que essa daqui é quem está acima, essa daqui é quem está abaixo. Tá? Então, a área dessa região, sendo que a função g está acima da função f no intervalo AB, é isso. Fechamos? Tranquilão? Tranquilão, né? Sem muita dificuldade. Agora, eu posso te dar essa mesma região de uma outra maneira. Posso falar assim, calcule a área delimitada pelas curvas y igual a f de x, y igual a g de x, no intervalo de A até B. Eu te contei quem está acima e quem está abaixo? É só isso que eu preciso fazer para entender. Quem que está acima? Quem que está abaixo? Como é que a gente vai achar isso? Primeiro, eu tenho que olhar se aqui nesse intervalo as funções se cruzam. Tem algum outro ponto de corte, porque a função ela pode fazer assim, né? Por exemplo, esse aqui é meu intervalo AB, essa daqui é a função f, essa daqui é a função g. Pode ser que lá no meio elas se cruzem, não pode? Pode, não pode? E aí, então, a área que eu quero é essa com essa. Nessa banda de cá, a função g está acima e a função f está abaixo. Até esse intervalinho aqui que é c. De A até C, a g está acima e a f está abaixo. De A até C. De C até B muda, né? A f está acima e a g está abaixo. Sacou? É claro que a área total vai ser a soma dessas áreas. É óbvio isso, né? Mas a área total, ela é uma parte aqui e outra parte aqui. Tá bom? Tá bom? Então, eu preciso entender se nesse intervalinho aqui que me deu, as funções se cruzam. Tá? Se elas... E aí, então, o primeiro passo a fazer é... Existe algum ponto nesse intervalo em que as funções se cruzam?
Existe algum ponto? Se não tiver, você vai para o próximo. Tá? Se tiver, vocês já vão ter que entender que para cada um desse intervalo, você tem que entender quem está acima e quem está abaixo. Tá claro isso? Tá claro? Tá? Então tá bom. Então, primeiro entender se elas se cruzam em algum ponto. Segundo, aí vem, né? Quem está acima e quem está abaixo. Se a função f de x está acima da g de x, ou a função g de x está acima da f de x. Sim? Sim? Como é que a gente faz isso? Eu estou partindo que essas duas funções são contínuas, né? Estou partindo que essas duas funções são contínuas. Bom, como é que a gente faz isso? Pensa comigo. Onde elas não se cruzam, podia ter deixado aquele mesmo desenho, né? Ok. Então, eu achei que o ponto de cruzamento é esse ponto C, por exemplo. Então, eu vou ter que pegar aqui no meio, para eu garantir quem está acima e quem está abaixo. Vocês lembram de um resultadinho chamado Teorema do Valor Intermediário? O que diz o Teorema do Valor Intermediário? Se uma função ela é contínua num fechado aberto, num intervalo fechado. Derivável num aberto. Então, existe um ponto lá dentro, tá? Na verdade, é até uma consequência. Existe um ponto lá dentro, tal que eu consigo ver quem é que está acima e quem é que está abaixo. Basta eu pegar um ponto lá dentro, porque ela não vai mudar de comportamento, né? Ou ela vai ser estritamente crescente, ou ela vai ser estritamente decrescente. Ela não vai mudar de comportamento. Isso tem a ver lá com a derivada da função, tá? Então, aí o teorema do valor o teorema do valor intermediário, ele, em outras palavras, ele te garante que, já que a função não vai mudar de comportamento, ou ela vai ser estritamente crescente ou vai ser estritamente decrescente, a depender do sinal da derivada, quer dizer que para qualquer ponto que você pegar aqui no meio, tipo, sei lá, pega um ponto D. Se nesse ponto D, a função g for maior, é um ponto, né? É um número, né? Se esse número avaliado em g for maior do que o número avaliado em f, eu garanto que para todo esse intervalo de a até c, a função g está acima da função f. Entenderam a ideia? Vou repetir. Do lado de lá, eu quero saber, o único ponto de interseção é esse, tá? Elas não se tocam mais. A função f e g são contínuas no intervalo de c até d. Elas não se cruzam mais. Então, eu pego um pontinho aqui no meio e vejo se a f em E for maior do que a g em E, como elas não se cruzam mais, ela não vai mudar de comportamento, certo? Se ela não vai mudar de comportamento, eu garanto que então que para todo o intervalo de C até B, a função f vai estar em cima da g. Não é só naquele ponto, eu estendo isso para o intervalo. Porque é isso, a função vai ser estritamente crescente ou vai ser estritamente decrescente. Ela não vai mudar de comportamento. Sacou? Sim, é uma interpretação que a gente faz do teorema do valor intermediário. É uma interpretação. Tá bem? Tá joia? Marromeno? Vou escrever como é que isso aqui fica. Mas vocês entenderam a ideia, né? Eu acho onde é que eles tocam. Aí eu tenho que ver quem que está acima e quem que está abaixo. Como é que eu vejo quem está acima e quem está abaixo? Pego um ponto lá no intervalo e vê quem tá, qual é o valor que é maior. Esse valor que é maior quer dizer, então, que não é só naquele valor, é para todo aquele intervalo, aquela função é maior do que a outra. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem?
tá bem? Vai ficar melhor na prática. Então, como é que eu me certifico disso? Teorema do valor intermediário para algum Czinho dentro do intervalo AB. Ok. E aí, sabendo quem está acima e quem está abaixo, aí eu sei calcular a área, né? Se eu sei quem está acima e eu sei quem está abaixo, aí sim, se acontece essa primeira situação asterisco, a área que eu estou procurando é a integral de A até B de quem está acima menos quem está abaixo. Agora, se acontece essa situação triangulinho, a área da minha região é quem está acima menos quem está abaixo. Certo? Então, eu posso te dar uma região assim, que é só você executar, basicamente. Concordam comigo? Que já está tudo belezinha, só executar. Ou eu posso te dar a região assim, tá? Ou, de maneira mais geral, mais geralzão, eu posso te dar a região assim, ó. De maneira geral, eu posso te dar duas funções contínuas quaisquer e falar para calcular a área delimitada por essas duas curvas, né? Bom, eu não te dei intervalo AB. Mas eu disse que eu quero a área delimitada por essas curvas. Então, em algum momento, porque se tiver uma região tipo essa, em que as duas curvas não se tocam, isso aqui é uma área infinita, né? Não faz sentido calcular a área infinita, certo? Então, eu tenho que ter um limite ali no meu domínio, concordam comigo? Ou eu te dou esse limite. Se eu não te der esse limite, ou seja, esse domínio, eu preciso o que vai acontecer é que essas curvas vão ter que se tocar, tá? Porque se elas não se tocam e eu não te dei o domínio, se é uma área infinita, eu não tenho o que você fazer. Então, se eu te dou duas curvas e não te dou o domínio, eu preciso achar o domínio. E eu te disse que eu quero a área delimitada para essas curvas, então elas têm que delimitar uma área. Tem que limitar uma área. Então, se elas vão delimitar uma área, quem é essa área delimitada? Qual que é esse domínio? Esse domínio vai ser encontrado quando eu achar os pontos de interseção dessa curva. Então, ela não pode acontecer isso que eu acabei de fazer. Em algum momento, elas vão ter que se cruzar. Sacou? Sim? Então, eu quero a área delimitada por curvas. Se eu não te dei o domínio, elas vão ter que se cruzar. E aí, a área delimitada, a área limitada, né? Vai ser esse camarada aqui. Essa parte aqui eu desconsidero, porque isso aqui vai ser infinito, né? Vai ficar crescendo para todo sempre. Esse aqui também eu desconsidero, porque isso aqui vai depender de alguma coisa infinita, eu também não estou pensando nisso. Isso aí seria um outro universo. Eu quero a área delimitada por, tá? Quero a área delimitada por, limitada, delimitada por, tá? Então, eu preciso achar o quê? Esses dois pontos de toque, que é o que vai limitar o meu domínio. Como é que eu acho esses dois pontos de toque? Como a gente fez ali no quadro 3, né? Eu quero essa região. Então, eu tenho que achar quem é A e tenho que achar quem é B. Como é que eu acho quem é A e quem é B? F e G. Eu faço quando que F é igual a G. Isso vai me dar 2 pontos, certo? Que eu quero a área delimitada pelas curvas. Então, isso vai me dar 2 pontos.
Esses pontos serão x igual a A e x igual a B. Pronto, eu achei quem é meu intervalo. Se eu achei quem é meu intervalo, agora eu tenho que achar quem está em cima e quem está embaixo nesse intervalo. Como é que eu acho quem está em cima e quem está embaixo? Aí. Ou a F está acima da G nesse intervalinho AB. Pode ser maior ou igual, porque nos extremos ela vai ser igual. Ou a G está acima da F nesse intervalinho. Como é que eu acho? Teorema do valor intermediário. E aí, o que eu faço? Eu pego um pontinho C no aberto e vejo se o F de C é maior do que o G de C, eu estendo para todo intervalo. Se o G de C é maior do que o F de C, eu estendo para todo intervalo. Não é só pontual, é para todo intervalo, porque a função não vai mudar de comportamento dentro daquele intervalo. Sacaram? Sim? Por isso que eu disse para vocês, quando a gente estuda o cálculo diferencial, ele dá o comportamento da função. E o que a gente precisa, num curso de cálculo 1, é entender função, né? É esse o nosso curso, funções reais de variável real. Então, o conhecimento, ele é cumulativo, tá? Ele é cumulativo. Então, eu achei quem está acima e quem está abaixo. Pronto, agora eu termino, né? Se acontece essa estrelinha, quer dizer que a área dessa região R aqui vai ser integral de A até B, de a função que está acima menos a função que está abaixo. Caso contrário, nesse caso aqui, né, quem que está acima? É a função f. A função g está abaixo, então não preciso nem colocar esse camarada aqui. Tá claro? Tá claro? É isso. A área entre regiões é isso. A área de regiões ou área delimitada por curvas, que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Vocês estão fazendo sempre a mesma continha. Sempre a mesma continha. O que pode mudar é o jeito que você vai analisar essa região. Ou essa região vai vir purinha assim, simprona, ou você vai ter que fazer esses passos, que é encontrar ponto de toque e quem está acima e quem está abaixo. Tá joia? Tá joia? Sim? Nas notas eu fiz bastante exercícios com bastante cuidado, tá? E lá eu peguei só com curvas. Lá nas atividades de monitoria, tem curvas mais assim, tem conjuntos mais dessa maneira, né? Tá? Como é que pode cair na prova? Todos os jeitos. Pode cair de todos os jeitos. Tanto um quanto o outro é equivalente. Tá? Tanto um quanto o outro. Outra coisa que eu queria dizer é que, nessa situação aqui, se as suas funções são bem comportadas, como assim, professora? Você tem polinominho ali, você tem uns grafiquinhos que você sabe fazer, se de fato são gráficos que a gente fez em sala de aula, dá para você desenhar as curvas e falar essa que está acima dessa, tá? Nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui em que eu não te dou o domínio, nesse caso aqui não. Nesse caso, a única maneira é fazer pelo teorema do valor intermediário. Tá? Nesse caso aqui, a única maneira é. Mas se eu te dou o domínio, a única coisa que eu preciso me certificar é que elas não vão tocar mais em nenhum outro lugar. Mas eu sei fazer o gráfico, eu já vi que elas não se tocam. Porque a gente já sabe fazer gráfico, né? Então, se eu te dou o domínio, caso você queira fazer o gráfico, é possível, tá? É possível. Mas, aí vocês têm que saber fazer gráfico, né? Sim? Aí vocês têm que saber fazer gráfico, tá? Caso contrário, esse algoritmozinho aqui te resolve qualquer problema. Sucesso? Sucesso. Como é que a gente vai melhorar isso? Praticando. Quando que a gente vai praticar isso? Depois que eu ensinar volume para vocês, aí eu faço um resumão,
E aí a gente pega uma região e calcula a área e volume em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Pode ser? A gente faz tudo uma tacada só. Tá? Porque senão eu ia ter que ficar apagando o quadro e ficar desenhando o sólido, é um trocinho difícil. Então, como é que vocês estão aqui no chat? Quando for simétrico, posso calcular só a de cima e multiplicar por 2? Isso, Clay? Isso mesmo. Isso mesmo. Tudo certo até agora, né? Acho que está tudo tranquilo. Conta para mim. Tudo certo? Tudo certo? Sim? A integral é sincrona, né? Acho que pode ser o que tem de trabalhinho aí, é entender quem é que está acima e quem é que está abaixo quando. Se eu te der o domínio, você só precisa achar se elas se cruzam de novo. Se não, vida que segue. Beleza? Então vamos, eu acho que vocês estão meio assim ainda. Vai melhorar com o exercício. Mas a gente vai pegar uma região depois e fazer tudo bem devagarzinho, tá? Bem devagarzinho. Então, vamos lá para volume. Volume. Vocês vão perdoando aí se os desenhos estão meio marromeno. É que eu não sou geômetra. Eu não tenho muita prática com isso. Mas a gente tentou aqui um rabiscão. Bom, aqui eu vou te dar uma região, né? A região é formada pelos pares x e y de R2. Tais que te dou um domínio, o x varia de A até B, tá? E os seus y da região, essa daqui que é a minha região, os seus y da região são os pontos y o quê? Que estão abaixo da função f, não é isso? São os pontos y que estão abaixo da função f. Só para facilitar a nossa vida, vamos pegar esse gráfico aqui acima do eixo X, tá? Mas, de novo, tanto volume quanto área são propriedades intrínsecas do objeto, tá? Então, isso aqui é para cá. Tá joia? Te dou uma região. Aí eu falo assim, qual que é o volume do sólido obtido a partir do momento em que eu girar essa região em torno do eixo OX. O problema vai ser esse. Calcule o volume do sólido, porque é isso. Eu te dou uma região. Essa aqui é a região, tá? Aí eu pego essa região, a partir dessa curva, e giro ela em torno do eixo X. Concorda comigo que isso aqui dá um sólido, né? Tchan, tchan. A geratriz é a curva, certo? E o eixo de simetria é o eixo AX, né? Girei em torno do eixo AX. A geratriz é a sua curva, a curva F dada, que delimita a região. E o eixo de simetria é o eixo AX, que eu estou girando em torno do eixo AX. Então, isso aqui te dá um sólido. Eu quero o volume desse sólido. Sacou? Sim? Tá. Então, beleza. Aí, então, eu só construí com vocês esse desenho aqui. E aí, da onde que a gente vem? Lá dos primórdios, no comecinho desse nosso cursinho de cálculo integral, de integração definida, te dou uma curva, quer saber a área. O que que eu faço? Pego uma partição desse intervalo AB. Estou no intervalo delimitado, né? Pego uma partição desse intervalo AB, de N subintervalos, de mesmo comprimento. Lembra de tudo isso? Sim? Lembra de tudo isso? Então, pego uma partição desse intervalo. Cada comprimento de subintervalo tem medida ΔX. Esse aqui vai ser um xk menos um xk. Tá bom?
Estou deduzindo com vocês, mas na verdade a gente define esse volume, tá? Mas eu estou deduzindo com vocês para mostrar para vocês que faz sentido essa definição. Aí eu pego esse retangulinho aqui. Opa. Pego esse retangulinho aqui de comprimento ΔX de base. A altura quem? O F de quem eu peguei lá. Dá para pegar um F aqui genérico, um XK aqui genérico. XK em XK menos 1, XK. XK estrela. A altura desse camarada aqui é F de XK estrela. Aí, isso aqui é tudo lá para a área, né? Se eu quero o volume, quando eu girar essa região, eu estou girando esses retangulinhos também. Concordam comigo? Concordam comigo? Sim? Quando você gira retângulo, isso aqui te dá o quê? Um disco, não é? Sim? Se você pega um retângulo, você gira ele, se você gira esse camarada aqui, isso aqui te dá um disco, não é? Acho que é bem claro isso. Qual que é o raio desse disco? É essa altura. Não é isso? Tá claro? Qual que é o raio desse disco que eu obtenho? O raio é a altura do retângulo. Qual que é a altura desse disco? A altura desse disco é a base do retângulo. Faz sentido? Fiz um desenho aqui melhorzinho. Tá? Então, eu peguei esse retângulo, dei um 360 nele, tá? Girei ele. Pode dar uma olhada assim, ó. Aí você percebe que vai dar um disco certinho, tá? Você dá uma olhadinha aqui. Quando você dá uma olhadinha assim de esgueio, você percebe que a altura desse disco vai ser o ΔX e o raio vai ser essa altura aqui. Fzinho, eu acho que eu vou pegar F de XK. A altura vai ser esse F de XK aqui. Tá certo? Tá claro? Sim? Então tá. Isso daqui é uma informação que vem lá da partição, né? Quem é esse ΔX? É o comprimento do intervalo. Para cada K, então, ele é o maior menos o menor. Mas o tamanho dele também é exatamente B menos A sobre N. São todos equivalentes. Para todo K, né? De 1 até N. Tá mais ou menos entendido o que é o esquema? O que é o esquema? Tá mais ou menos entendido? Então, para eu olhar para o volume do sólido, eu vou olhar para o volume de cada disco. Quando eu fizer isso no limite, que é a mesma ideia que a gente tem da integral de Riemann, no limite, esse volume vai para o volume procurado. A mesma sacada que a gente tem para a área, a gente tem para volume. Sucesso? Sucesso? Na prática, people, vocês vão usar a fórmula, tá? Na prática, só a fórmula. Mas eu, como uma educadora que sou, preciso ensinar o que está por trás, tá? Mas na prática, vocês vão usar a fórmula. Então, vamos lá. Então, eu quero o volume de cada disquinho, né? O volume para cada casinho lá, ele é o quê? Qual é o volume de disco? A área da base vezes a altura, não é? Qual que é a base? A base é um círculo, não é? Porque eu estou rodando. A base é um círculo, certo? Poderia até desenhar ele assim, se der um tombar ele. Esse camarada aqui é o F de XK. E isso aqui é o ΔX. Okay? Qual que é o volume de um disco? Qual que é o volume do disco? A área da base. Qual que é a área da base? πr ao quadrado. O que é o raio? F de XK. Π raio ao quadrado. Não é isso? Posso até escrever um pouquinho melhor para não ficar confuso. Faz um cochetinho aqui, né? Para ver que é esse camarada, só que está ao quadrado. πr ao quadrado vezes
A altura é ΔX. Ok? Apagar isso aqui que está meio feio. Então, isso aqui é para cada K, né? Quando eu pegar o volume de cada um desses discos e somar, se eu fizer o somatório para todo K, variando de 1 até N, desses volumes, isso aqui é fazer o somatório de K variando de 1 até N desse produto, né? Π função em xk ao quadrado vezes ΔX. Com a mesma sacada que a gente faz lá para a área, se eu pegar no limite, se eu diminuir esses ΔX lá da partição, no limite, ou seja, quando eu faço o n tender a infinito, no limite isso aqui vai para um número, e isso aqui também vai para um número. E esse aqui a gente define como sendo... como é que eu vou fazer? O volume, então, da região, no limite, quando eu passo o limite daqui, isso aqui não está cheirando integral de Riemann no limite? O ΔX vai ser o dx, que é aquele diferencial que ele está relacionado a... Como é que chama, gente? O coisa de área? Esqueci. Mas isso aqui está cheirando muito integral de Riemann. Então, por isso que a gente define isso como sendo a integral aonde? De A até B. De quem? De π vezes a função em x ao quadrado. E esse camarada aqui, que é o elemento de área, faz o papel do dx. Só isso. Tá? Então, a construção nos induz à definição. Ok? A construção nos induziu à definição. Isso aqui é definido por, tá? Definido por. Esse triangulinho aqui quer dizer que é definição, que na linguagem computacional é 2 pontinhos assim. Estou definindo essa variável. Isso daqui, no material de vocês, em qualquer livro, é chamado de volume por discos, tá? Que faz todo sentido, né, people? Eu tenho disquinho ali, então é volume por disco. Volume por disco é quando você pega uma região e gira ela em torno do eixo X, tá? Então, é essa formulinha que vocês vão precisar decorar. Ok? Certo? No chat, sucesso também? Sucesso? De boa. Ok. Massa, suave. Beleza. Agora, então, vamos para volume em torno do eixo OY, tá? Eu parto do mesmo objeto, da mesma ideia, é a mesma coisa. Então, eu tenho lá uma partição, bom, vou te dar uma região, né? A região é a mesma, a região R é uma região delimitada do plano cartesiano R2, R cartesiano R, em que o x está delimitado no intervalo AB, e a função, vou pegar ela acima do eixo x, para facilitar a nossa vida, que nós não é bobo nem nada. Tá bom? Tá bom. Então, o que eu tenho? Vou redesenhar esse negócio aqui. Minha curvinha está lá. Ok? Ai, perdão. Aí eu vou olhar para a área da região ocupada por essa curva. Essa área aqui. Eu quero o volume do sólido obtido ao girar essa região em torno do eixo Y. Ok?
Então, eu vou fazer assim. Eita, 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 eita. Ai, foi. Marromeno foi. Concorda comigo? Vou girar isso aqui assim. Isso aqui faz tudo parte da região, né? Aí, isso aqui eu vou fazer um simétriquinho de cá. Minha mãe da glória. Ah, Juliana, poxa, sobe até aqui e desce. Pronto. Isso aqui tudo faz parte da região, né? Aqui no meio, vou ter um troço assim. Ok? Então, vocês concordam comigo? Eu quero só a área dessa casca, não é? O volume maciço é tudão, certo? Mas eu só quero a área dessa casca aqui de fora, né? A área não, o volume. Eu só quero o volume dessa casca aqui. Então, nada mais natural que fazer alguma coisa relacionada a coisa maciça, né? O todão, menos a parte de dentro. Não é alguma coisa por aí que vai ser? Alguma coisa por aí. Então, tá bom. Mas, do mesmo jeito que a gente fez para o outro, a gente parte de... Nosso ponto inicial é uma partição desse intervalo. Então, eu vou fazer uma partição desse intervalo, tá? Pegar um retangulinho aqui, obtido a partir dele. Vou estabelecer quem é essa altura, tá bom? Vou estabelecer quem é essa altura. Vou girar esse camarada aqui em torno do eixo Y. Quando eu girar esse camarada em torno do eixo Y, eu vou obter, do mesmo jeito que eu obtenho aqui, eu vou obter uma parte de fora. Nossa Senhora da Glória. Indicar. Aí o outro tá para cá. Não é, né? Mais para cá. Isso, isso. Então, eu vou refletir ele de cá. Isso. Isso tudo para dizer que vai ser o volume maciço. Se eu pegar intervalinho de xk até xk menos 1. Vai ser o volume do volume obtido quando eu girar um intervalo de xk. É o mesmo que se eu girasse de 0 até xk. E eu tirasse do de 0 até xk menos 1. Concordam comigo? É o de fora menos o de dentro. Se eu estou girando só um retangulinho, como é que eu acho o volume dessa casquinha? Eu tenho que tirar o cilindro ali de dentro, não tenho? Sim, eu tenho que tirar o cilindro ali de dentro. Então, o volume obtido por esse negocinho aqui, por essa região, toda amarelinha, ela é obtida de que maneira? É o volume, se eu girar de 0 até xk, e tirar de 0 até xk menos 1, não é isso? Quem vai ser o raio? Quem que é esse raio aqui? Quem é esse raio que eu giro? Aqui é de xk menos 1 até xk. Ele é o ΔX, né? Ok? Sim? Então, sim. Então, bora lá deduzir? Vocês entenderam o que está por trás, né? Tá. Esse meu desenho aqui está meio zoado, mas acho que é melhor apagar, né? Está meio zoadão. Mas esse aqui tá no rumo. Então, meu ponto zero é uma partição desse intervalo AB, partição em N, bichinho. Ok? Cada subintervalo de tamanho ΔX, ele é a mesma coisa que pegar xk menos 1, certo? Para todo K, variando de 1 até N. End. E aí, agora, lembra que quando eu fui deduzir, eu escolhia um xk lá dentro do meu intervalo para olhar a altura do retângulo?
Então, aqui eu vou escolher ele apropriado, um xk estrela, como sendo a média desse intervalo, tá? Xk mais xk menos 1 sobre 2. Escolha com altura. Lembra que eu disse que a escolha de onde você pega esse retângulo para cruzar a curva pode ser aleatória, pode ser inclusive a média do retângulo, tá? Tanto faz, mas aqui para a coisa ficar mais didática, a gente escolhe esse camarada, com altura f de xk estrela, tá? Então, a base do meu retângulo é ΔX, a altura dele é f de xk estrela, onde xk estrela é esse camarada, tá? A base está feita. Quem é o volume desse camarada aqui, né? O volume desse retangulinho, certo? Quem é o volume desse retangulinho? Eu vou colocar como sendo VK também, para ser tipo que nem o outro. Esse volume de VK, ele é quem? É pegar o volume do de fora, volume do externo, menos o volume do interno, né? Sim? Não é isso que a gente falou? Ok. Mas quem é esse externo? Esse externo, a base é de 0 até xk, não é isso? Qual que é o raio, então? Base. Como é que eu acho o volume desse objeto? Se eu estou girando ele em torno do eixo y, é o raio, né? πr ao quadrado, vezes a altura, não é isso? Sim? Então, isso aqui é π. Quem é o raio? É xk ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma altura que eu fixei aqui, que é f de xk estrela. Esse aqui é o do externo. E quem é o do interno? Quem é esse raio? É xk menos 1. Então, é π xk menos 1 ao quadrado. E a altura dele é a mesma estabelecida, que é f de xk estrela. Dá para brincar com essa diferença entre xk ao quadrado e menos xk menos 1, né? Porque esse camarada aqui é em comum, esse camarada aqui é em comum, certo? Isso aqui, então, você fica com π de fora, f de xk estrela aqui, e fica xk ao quadrado menos xk menos 1 ao quadrado. Gente, eu queria mais quadro. Como é que faz? Isso aqui tá tão bonitinho. Não vou atrapalhar esse aqui, tá? Oxi. Que eu quero fazer uma continha aqui com vocês. É rapidão. Vamos brincar com essa diferença aqui, ó. Diferença de 2 quadrados, né? Como é que eu escrevo diferença de 2 quadrados? O que é a ao quadrado menos b ao quadrado? Isso aqui eu posso escrever como? Quando for em y, tem que adaptar a função ou não? Depende, Clay. Vou dar aqui duas situações. Depende. É o produto de A menos B por A mais B, é isso? Sim? Como é que se escreve diferença de 2 quadrados? É o produto de A mais B por A menos B, não é isso, people? Sim? Sim? Lá de um passado distante? Então, eu vou escrever aqui. Tá. Vou fazer assim, e aí depois eu finalizo embaixo. Que decepção. Não, vou fazer de cá. Vem cá. O que é, então, xk ao quadrado menos xk menos 1 ao quadrado? É xk mais xk menos 1 vezes xk menos xk menos 1, não é isso? Não é isso? Tá. Quem é xk menos xk menos 1? Tantã, ΔX. Quem é xk mais xk menos 1?
xk mais xk menos 1 é 2xk estrela, não é isso? Suavão? 2xk estrela. Então, eu vou substituir isso aqui. Então, isso aqui é π, f de xk estrela. Esse camarada aqui é 2xk estrela vezes ΔX. De novo, se eu fizer o somatório de cada um dos volumes, com k variando de 1 até n, passar o limite de n tendendo a infinito, isso daqui a gente vai definir como sendo a integral de 2x f de x vezes π dx. De novo, a gente define como sendo, tá? Tô chateada. Então, eu vou fazer... Então, tô chateada. Vou fazer aqui em cima. Copiar isso aqui em cima. Aí, esse aqui é o ΔX. E esse aqui é 2xk estrela. Aí pronto, agora eu estou feliz. Então, o volume do objeto, como é que eu coloquei lá? O volume da região, né? Em torno do eixo y, vou pôr y aqui, e x de k. O volume em torno do eixo y da região, ele vai ser a integral definida de a até b, de 2π f de x. O que mais? 2πx f de x. ΔX, que é o dx. A gente define assim. Qual é a justificativa para essa definição? É essa construção que a gente fez. Tá? A gente define assim, mas a justificativa é essa construção. Sucesso. Na prática, o que vocês vão fazer? Usar. Professora, como é que se recebe esse nome, né? Como eu disse para vocês, esse aqui a gente calculou como sendo o volume da casca, né? A parte de fora. Então, isso aqui é chamada como casca. Agora, existem situações em que essa curva que eu te dei, ela pode ser inversível, tá? Ou seja, essa curva, ela é injetora nesse domínio, logo ela é inversível. Se ela for inversível, ou seja, se essa função possuir inversa, calcular o volume em torno do eixo y por casca é a mesma coisa que calcular em torno do eixo y por disco. Só que lá eu vou ter que olhar na variável y, tá? A variável ali vai ser y. Eu faço um comentário desse lá nas notas dos professores, tá? Não, então, que nem eu já estou respondendo aqui no chat, Clay, existem algumas situações em que eu te dou uma função y igual a f de x, mas a função f ela é inversível. Então, se eu quero o volume em torno do eixo y, e essa função ela é inversível, eu posso fazer ela assim, ou eu posso olhar para a inversa dela e fazer assim. Sacaram? Sacaram? Lá nas notas dos professores, eu faço, inclusive, quando eu calculo o volume de sólidos girados em torno do eixo y, eu pego algumas curvas que são inversíveis. E aí eu olho o volume dela por casca e o volume dela por disco. E eu verifico que, de fato, são o mesmo objeto, é o mesmo número. Tá? Vários exercícios eu faço assim.
Entendi? Entendi. Tranquilo? Então, tem livros que só fala, volume por casca e volume por disco. Volume por disco é porque eu estou pensando rodando em torno do eixo X. Volume por casca eu estou pensando girando em torno do eixo Y. Tá? É mais ou menos assim, cada livro faz de um jeito. O que eu tentei fazer, que eu não achei na bibliografia, em bibliografia nenhuma, e isso aí eu quebrei um tutano grande na minha vida. Tá acabando. Quebrei um tutano grande na minha vida, que foi fazer esse paralelo em torno do eixo Y. Eu não vi isso, o povo só escarrava. Eu falei, bom, tem que ter algum troço que justifica isso, e eu preciso verificar que, de fato, os dois objetos são os mesmos, né? Se eu girar em torno do eixo Y, tanto por disco quanto por casca, quando a função é inversível, tem que dar o mesmo número, né? Então, é isso que eu gastei um tempo da minha vida para fazer isso para vocês nas notas, tá? Tá bom. Então, tá bom? Então, tá bom. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um resumão dessa aula? Bem um compiladão. Aí eu te dou uma região, que vejam que a gente pegou uma região ali delimitada, né? Te dou uma região delimitada, a gente calcula a área, calcula os volumes, e aí, se a gente tiver um finzinho ainda de área, eu te dou de aula, eu pego algum troço das notas dos professores, alguma curva que eu não te dou duas curvas que eu não te dou o domínio, e aí a gente faz tudo engraçadinho. Pode ser? Pode ser? Não pode ser. Então, vamos fazer um compiladão. Estou feliz com essa aula de hoje. Estou bem feliz. Vocês também estão felizes? Eu estou bem felizona. Acho que a gente fez um amarradão assim bem interessante, assim, desde partir de região, olhar para a área de região e fechar com o volume, eu acho que ficou bem massa. Então, área. Primeiro eu vou te dar a região, né? Entre duas curvas. Como é que a gente pode escrever isso? Eu acho que é melhor, tipo, área, te dou duas curvas. FG. Em R, contínuas, né? Senão não rola. Como é que eu acho a área delimitada por essas duas curvas? Só te dei a curva. Primeiro ponto, achar os pontos de toque, né? Quando que a F e a G são iguais. Quando a F e a G são iguais, isso vai te dar 2 pontos, né? Porque eu quero a área delimitada por x igual a A e x igual a B, certo? Uma vez que eu achei isso, eu quero identificar quem está acima e quem está abaixo. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou uma, ou a outra. Isso dentro do meu intervalinho AB fechado. Ok? Quem te garante isso? Teorema do valor intermediário. Ok? É intermediário ou é médio? O que é esse trem agora na minha cabeça? Eu não trouxe essas notas, não. Alguém está com as notas aí? Só confirma para mim. Eu acho que é do intermediário, mas eu posso estar equivocada. Bom, alguém está ali certificando para mim. Terceiro passo, uma vez que eu já tenho esses dois, eu sei identificar, né? Então, a área. Região. Região delimitada pelas curvas FG.
intermediário? Alguém olhou? Não, achou? Tá, isso aí tá bem no comecinho dessas notas dos professores, tá? E aí, como é que é a área dessa região? Então, se for estrelinha, é a área dessa região. Vai ser a integral de A até B, de quem está acima menos quem está abaixo. E se for na situação triangulinho, a área dessa região é a integral definida de A até B, de quem está acima menos quem está abaixo. Show? É teorema do valor intermediário? É porque é o que dá o comportamento. É isso mesmo. É sempre bom certificar. Alright. Então, isso aí é para a área. E volume? Vou te dar uma região. X e Y. Do cartesiano. Tais que a função está acima, quero os pontos y que estão abaixo dessa curva. Ok? Volume. Se for em OX, volume em X dessa região é a integral definida de A até B, de π vezes o raio ao quadrado, f de x ao quadrado, dx. Isso, né? Isso. E se for em torno do eixo AY? Bom, se for em torno do eixo AY, a gente tem duas possibilidades. Em torno do eixo AY vai ser 2πx f de x dx, né? Mas se a curva f for inversível, certo? Se a função f for inversível e a sua inversa, f a menos 1, for uma certa g, naquele mesmo intervalo, tá? Como é que eu posso calcular, então, o volume em torno do y dessa região? Eu calculo da mesma maneira que aqui, só que vai mudar meus limites de integração, né? Quem é? Se nesse mesmo intervalo isso aqui acontece, bom, partindo de que o g de A é um certo C e o g de B é um certo D, então isso aqui vai de C até D, de quem? De π vezes a função g, né? E agora o g é em y, ao quadrado dy. Ok? E aí sim, é quando eu tenho que fazer alguma manipulação, né? Se eu te dou a função em x, e aqui eu tenho que achar em y, né? Certo? Aí eu faço. Em geral, a gente vai dar uma função assim, tipo, y igual a x ao cubo. E aqui eu já estou induzindo o que... Não, raiz de x, vai. Raiz de x, ela é inversível, né? E aí, então, eu posso olhar x como sendo uma função de y, ok? E aí, se eu te der essa curva... isso aqui sobre o domínio dos reais maior que zero, né, gente? Porque senão isso aqui nem está definido. Sobre os reais maior que zero... Tá, beleza. Então, essa daqui é a inversa dessa, certo? E aí, se essa daqui é a inversa dessa, e eu peço o volume em torno do eixo y, eu posso olhar assim, dessa maneira, ou eu posso olhar assim, dessa maneira. Sucesso! A gente vai fazer exatamente esse exercício aí.
tá? Ou essa ou a do cubo, não lembro qual que eu separei para falar para vocês. Deixa eu ver qual que é mais interessante. Vai de G de C até... Opa, aqui eu fiz um rolezinho. G de C é igual a... E G de D é igual a B, né? Tava ruim. Pardon. Aí aqui vai de G de C até G de D. Agora sim, né? Agora sim, esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse. Bom, como eu quero fazer um com todo mundo, eu vou pegar uma região já, tá? Já vou pegar uma região delimitadinha para evitar fadiga, pode ser? E aí depois a gente faz uma que não seja delimitada e aí a gente acha os pontos de interseção, lá. Sucesso? Então vamos lá. Vou te dar a região. A região vai ser o x e y pertencentes a R2, tais que 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 4, e 0 menor ou igual que y, menor ou igual que raiz de x. Ok? Eu quero a área dessa região, eu quero o volume em torno do eixo x, eu quero o volume em torno do eixo y. Sucesso? Quero tudão. Aqui já está delimitado, então para a área eu já sei quem está acima e sei quem está abaixo, não sei? Então tá bom. Agora, essa mesma região, ela podia estar assim, né? Y igual a 0, y igual a raiz de x, e 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 4. Concordam comigo? Se eu te desse a região delimitada pela curva y igual a 0, y igual a raiz de x, no intervalo de menos 1, de 1 até 4, é a mesma coisa? Consegue identificar que é isso? Essa aqui é essa aqui é essa, e esse camarada aqui é isso aqui. Percebe que é a mesma coisa? Então, se eu te der as curvas e o intervalo, ou eu te der a região, é equivalente. Tá bem? Tá bem? A diferença é, aqui eu tenho que ver quem está acima e quem está abaixo. Mas isso aqui dá para fazer um desenho, né? Aqui eu já te dou quem está acima e quem está abaixo. Sucesso. Percebam que eu estou gastando um português falando isso, né? Tá bom. De nada. De nada. Então, ok. Então, a área. Para eu achar a área, já que eu sei quem está acima e quem está abaixo, o que eu preciso fazer? Quem é a área? Eu já sei quem está acima e quem está abaixo, não sei? Quem que está acima? Raiz de x. Quem que está abaixo? 0. Acabou, né? Então, isso aqui é a integral. De quanto até quanto? De 1 até 4. De quem? Quem está acima, que é a raiz de x, menos quem está abaixo, que é 0. Dx. Nossa. Sim? Que é a mesma coisa que só eu calculasse a área abaixo da curva raiz de x, não é isso? Sim? É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Por isso que área entre curvas entra como uma consequência natural do teorema fundamental do cálculo. Na verdade, entra como uma consequência natural de definição de integral de Riemann. Naturalíssima, naturalíssima. Tá? A área entre curvas, porque o caso particular é esse, né? E o caso geral é esse que a gente viu hoje, que a curva pode ser qualquer. Tá bom? Pode ser outras curvas. Então, sucesso. Como é que faz isso? Qual é a integral de raiz de x? É o mesmo que x elevado a meio, né?
Como é que integra x elevado a meio? Pode falar só o resultado. X elevado a 3 meios sobre 3 meios. Variando de 1 até 4. Variando de 1 até 4. Teorema fundamental do cálculo, avalia no de cima menos o de baixo, não é isso? Avaliando no de cima, fica esse camarada que sobe, né? 2/3. No de cima fica 4 elevado a 3 meios. E no de baixo fica 1 elevado a 3 meios. Tá certo? Preciso fazer essa conta aqui? Poderia fácil, né? Porque isso aqui é 2 ao quadrado, esse 2 vai embora com esse, isso aqui vai dar 8 menos 1, que dá 7. Minha cabeça está acelerada, mas vocês podem verificar que vai dar isso. 7 vezes 2, 14, 14 sobre 3. Ok? Sim, a cabeça está acelerada. Ó, eu voltei, o Covid foi embora mesmo, né? A cabeça já voltou a funcionar melhor. Massa. Então é isso, né? Essas continhas aqui depois vocês podem refazer, tá? 7 sobre 3. Então, a área da região é esse número, tá? Ok. E o volume? Volume primeiro em X. Qual é a área do volume? Integral definida de A até B, de π vezes o raio ao quadrado, onde o raio é a função, raiz de x, elevado ao quadrado, dx, né? Percebam que esse domínio de x aqui tem que estar compatível com essa função aqui, né, gente? Senão não faz sentido, né? Não faz sentido, tá? Então, esse domínio aqui está sempre associado a essa função aqui de dentro, tá bom? Tá tudo belezinha, né? Tem que ser maior que zero, suavão. Acabou, né? X ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado. Beijão, falou, valeu. Né? Então, esse aqui dá o quê? π vezes a integral de x dx, variando de 1 até 4. Sim. Quanto que dá isso? π vezes, qual é a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 4. Teorema fundamental do cálculo. No de cima menos no de baixo, né? Então, fica 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ok? Porque π sobre 2 é incomum, já deixei de fora, para não ficar carregando ele. Tá? 4, 16 menos 1, 15. 15 sobre 2, π. Ok. Um número. Tá aí esse número. E agora, em torno do eixo OY. Em torno do eixo OY, a gente vai fazer por cilindro e por casca. Tá bom? Quer dizer, por disco e por casca. Então, vamos primeiro por casca, que a função já está do jeito que está, né? Vamos primeiro por casca, que é em x, depois a gente olha por disco, que tem que ser a mesma coisa, né? Por casca, é essa formulinha que a gente fez aqui do lado, 2πx f de x. Integral de 1 até 4, de 2πx, quem é f de x? Raiz de x. Vezes x elevado a meio dx. Simprão demais, né, gente? Tá vendo que, assim, qual é a dificuldade de achar volume? É muito mais entender a região, né? É entender a região. É muito mais isso. Calcular a área, qual que é a dificuldade de entender a área, de calcular a área? É entender a região.
Porque integral vocês já estão fazendo. Estão fazendo, ó, desde o começo desse ano. Tá bom? Que estamos ainda em janeiro, que está sendo, by the way, infinito, né? Tá bom. Então, isso aqui é 1 mais meio, 3 meios. A integral de x elevado a 3 meios. Ai, deu uma preguicinha. X elevado a 3 meios mais 1 é a mesma coisa que x elevado a 2 sobre 2, 5 sobre 2, né? Então, isso aqui me dá 2π x elevado a 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. Variando de onde até onde? De 1 até 4. Copio o primeiro vezes o inverso do segundo, esse 2 vai para lá, então vai ficar 4π sobre 5. Acho que é isso mesmo, eu não fiz essa conta aqui antes. 4, que é 2 ao quadrado, elevado vezes 5 meios, menos 1. 2 elevado à quinta menos 1. 2 elevado à quinta é quantos milhão? 32. 2 vezes, 32? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Rapaz do céu, o Covid se foi mesmo. Ihu. 32 vezes 4, 8. 128, isso? 128π sobre 5. Isso? 32 vezes 4? 32 vezes 4, 12. Isso. Pronto. Há quem coloque unidades de volume, unidades de área. Isso para o mundo de aplicação, isso é importante, né? Mas como aqui eu estou falando só para calcular, então vocês não precisam preocupar muito com essas unidades, né? Tudo certo. Agora vamos fazer esse mesmo cálculo do volume em y, mas já que essa função raiz de x ela é inversível, vamos olhar então para a inversa dela. A gente não vai fazer como casca, a gente vai fazer como disco, tá? E aí tem que dar esse mesmo valor, porque senão a professora falou coisa errada, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Na prova vocês escolhem. Na prova vocês escolhem. Porque eu vou falar volume em torno do eixo y, volume em torno do eixo x. Se vai ser por casca, se vai ser por disco, fica à sua vontade, tá bom? É claro que o ponto inicial é aquela função tem que ser inversível, tá? Senão não faz sentido. Ó, eu posso não ser boa de desenho, mas de organização no quadro até que eu sou boa. De desenho eu não sou muito boa, não. Em x e em y, vamos fazer em y também. Mas agora por disco, né? Por disco. Como é que a gente faz por disco? Por disco eu tenho que olhar ela agora na variável y, né? A variável para mim é y, tá? Então, a minha função y é igual a raiz de x. Então, quem é x em função de y? X é y ao quadrado, não é isso? Certo? Certo. Quando o meu x, lá no meu domínio, que agora o domínio também muda, não muda? O domínio também muda. Quando o meu x valia 1, agora eu tenho que ver o que acontece em y. Quando o meu x valia 4, eu tenho que ver o que acontece em y, certo? Quando o x valia 1 e quando o x valia 4. Quando o x valia 1, para x igual a 1, o y era quanto? 1 também, né? O y também está variando de 1 até onde? Para x igual a 4, quanto que é y? 2, né? Sim, 2 ao quadrado dá 4. Ou você pode pensar do lado de cá também, que é a mesma coisa, já que um é o inverso da outra, essa é a mesma coisa. Então, o meu domínio de integração, agora eu estou saindo de x e estou indo para y. Então, o meu volume
que é em y também, da região. Agora vai ser a integral em y, que vai, quando valia de 1 até 4, ela vale agora de 1 até 2, não é isso? Vale de 1 até 2. 2, Juliana. Qual que é a integral por disco? É π vezes a função, que agora é essa, né? Essa daqui era f. Essa daqui agora é a g de y. F de x. G de y. A função em y ao quadrado dy. Não é isso? Só reescrevi, tá? Então, bora lá. Então, isso aqui é π para fora. Quem é a g de y ao quadrado? G de y ao quadrado é y à quarta, não é isso? Tô certo ou já tô confundida? Tô certa, né? Vai de 1 até 2. Bom, y à quarta dy, isso aqui fica π sobre 5, de y à quinta, variando de 1 até 2. Isso aqui dá quanto? π sobre 5, 2 elevado à quinta, 32, menos 1. Eita! Tá faltando um trem? Ao quadrado, a quarta. Tá faltando um trem. Tá faltando um trem. Ah, tem que tocar o eixo Y. É isso. Tem que tocar o eixo Y. Mais do que ela ser inversível, tem que tocar o eixo Y. É isso, gaguega. E ela não toca, né? Porque ela vai de 1 até 4. Ela não toca. Vamos fazer de 0 até 4, que daí ela toca? Vou deixar de ser mané, vamos fazer de 0 até... Não dá tempo. Bom, aqui não deu correto, porque ela, para além de ser inversível, ela tem que tocar o eixo Y. Nas notas eu falo isso direitinho, inclusive eu faço um exemplo sobre isso. Pego um que toca aqui no eixo Y. Ele tem, para além de ser inversível. Faz o seguinte para mim. Faz essa mesma coisa, essa mesma tarefinha. Ao invés de ser de 1, pega desde 0. Tá? Se você pegar desde 0, vai dar certo. Se você pega desde 0, esse aqui vai embora. Esse aqui vai embora. Esse aqui vai embora. E aí dá bom, né? E aqui desde 0, isso aqui também vai embora. Vai embora. Vai embora, esse 1 aqui vai embora. Quer ver? Ai, 32 vezes 4. Não deu não. Eu vou pensar então. Talvez eu também já esteja cansado, isso aqui eu não fiz antes. Isso aqui eu não fiz antes, talvez eu já esteja cansado. Depois a gente pensa. Mas então, na aula de exercício, o y à quarta é a g de y ao quadrado. A g de y é y ao quadrado, né? Ao quadrado vira a quarta. Mas eu vou rever isso aqui depois com mais parcimônia, porque agora eu já estava meio cansada, e aí o cérebro já gastei muito tutano para lá. Mas então, na aula de revisão, o que eu pensei em fazer com vocês? A gente pode começar de aplicação, ou a gente pode ir intermeando. Que jeito vocês preferem? Faz um punhado de integral, ou com um punhado de técnica, ou cada uma das aulas faz do conteúdo inteiro? Talvez fazer do conteúdo inteiro, né? Tipo, pega parte só para resolver integral e uma parte aplicada. Aí a outra aula, parte de resolver integral, parte aplicada. Pode ser? Porque daí eu acho que ela fica mais balanceada. Isso, segunda-feira faz o conteúdo inteiro. Vou fazer só exercício, viu, gente? A teoria já está aí para o estudo dirigido de vocês. E aí faz isso na segunda-feira, umas coisas específicas. Faz isso na quarta-feira, as coisas específicas. Sexta-feira a gente fecha. Tá bem, então? Então tá ótimo. Fiquem bem, continuem se cuidando. Quem conseguir ficar em casa, de fato, fazer isolamento até a prova,
Pode ser que seja bom, tá? Não aglomera não, pelo amor de papai do céu, para não ficar doente para sexta-feira, porque a gente está fazendo tudo tão direitinho, vai ser só a cerejinha do bolo, né? Vamos fechar esse período bonitinho. Se cuidem, fiquem bem e até segunda-feira.